Olá, meu nome é Jéssica Santos, mestre reikiana, e no vídeo de hoje eu vim abordar o tema com vocês de recuperar a saúde mental. É possível? E eu digo que sim, que através do reiki é possível. O estilo de vida que hoje em dia a gente vem levando, que está consumindo nós seres humanos, as preocupações do dia a dia, o profissional nosso que às vezes está sempre muito tumultuado, e quando eu coloco preocupação é qualquer preocupação, tá? Às vezes você está preocupado com alguém da sua família que está adoecido, você está preocupado com uma demanda que você precisa entregar no seu trabalho, está preocupado com o concurso que você ainda vai prestar, está preocupado com a sua situação financeira, você está endividado, preocupado com o seu filho que não está indo bem na escola. Como coloquei, né, no quesito profissional, a nossa vida está sempre muito tumultuada, cheio de afazeres, né, demandas para entregar, meta para ser cumprida. E quando eu coloco profissional, também é qualquer profissional, tá? Seja você que trabalha na área da saúde, é um médico, é um dentista, é uma enfermeira, você que trabalha no comércio, no shopping, você trabalha no escritório, num banco, enfim, é advogado, qualquer profissional. A nossa vida hoje em dia está muito corrida, até mesmo você que não trabalha, né, que fica em casa cuidando de filho, cuidando da casa, já é aposentado, mas enfim, está sempre preocupado com alguma coisa, com algum problema, com alguma demanda que você precisa fazer, né? E tudo isso vai causando na gente estresse. Também a gente vive estressado, né? Estressado com esses problemas, com as preocupações, com a conta que você tem para pagar, você está discutindo demais com seu marido, está em conflito, sua casa está em desarmonia, você não está indo bem no seu trabalho, está desanimado, o chefe está sempre implicando com você. Às vezes você não está ganhando o que você gostaria de ganhar profissionalmente, enfim, todas essas situações vai deixando a gente estressado, né? Às vezes você até acorda bem, mas você passa por algum problema no decorrer do dia, sei lá, você perdeu o ônibus, ia pegar o metrô, perdeu o metrô, chegou atrasado no serviço, você precisava ir no médico e chegou atrasado, era para ter levado o filho na escola, não conseguiu levar, enfim, todas essas situações, todos esses problemas do dia a dia que vem consumindo a gente, deixa nós seres humanos estressados, né? E se você não é estressado em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você já passou por algum estresse, já foi aí estressado, né? Eu costumo falar também do tempo, né? Que o tempo ele consome a gente, né? Nós temos o costume de falar que como eu gostaria de ter mais 24 horas no dia para conseguir resolver minhas situações, para conseguir terminar o dia com tudo feito como eu gostaria, né? Mas nem sempre é assim. A gente se sente exausto, né? Você se sente inseguro, você se sente culpado, com medo, tenso, e tudo isso vai deixando a gente exausto, esgotado energeticamente falando, tá? Esse estilo de vida que a gente vem levando, ele se repete todos os dias, então todos os dias você passa por algum problema, você está com algum desgaste, com algum desequilíbrio emocional, algum desequilíbrio físico, um problema de saúde, está passando por um problema pessoal, um problema profissional, enfim, tudo isso vai passando, todos os dias a gente passa por isso, isso se repete, tá? E todos esses problemas que eu acabei de citar para vocês, essas preocupações, essa rotina diária, vai causando, vai adoecendo a gente energeticamente, causando então doenças mentais ou doenças psicológicas, tá? Doenças essas como uma ansiedade, depressão, síndromes, transtornos psicológicos também, tá? E o que que acontece? Dentro da terapia reikiana, o que que acontece? O reiki, ele consegue atuar sobre o nosso sistema nervoso central, tá? Então, ele consegue controlar e contribuir para um ritmo mais sereno. Então, ele causa, por exemplo, numa pessoa que sofre aí de ansiedade, um estado mais calmo, um estado aí mais tranquilo, tá? O que que eu gosto sempre de frisar, já que eu tô citando todos esses problemas para vocês e que de alguma forma o reiki ele consegue sim atuar sobre o nosso sistema nervoso e tratar, recuperar, manter
esse equilíbrio, trazer pra gente essa sensação de calma, né? Essa sensação de paz. O que é importante frisar? Que o reiki, gente, ele não substitui um tratamento médico, tá? Então, dependendo do grau de problema, como a gente está citando aí, está falando de problemas e doenças mentais ou psicológicas, dependendo do grau que você tiver, então, sei lá, você tá com um quadro de ansiedade, tá depressivo, você precisa buscar um tratamento médico, tá? Não quer dizer que, eu tô depressivo, eu vou fazer o reiki vai me curar. Não é isso. Você, dependendo do grau de situação que você tá, você precisa sim buscar um tratamento médico, e o reiki, ele vem para complementar esse tratamento. Então, jamais a gente deve substituir um tratamento pelo outro, tá? Então, isso é muito importante deixar claro. Eu gosto sempre de ressaltar isso nos vídeos, tá? O que acontece? A nossa mente, como a gente sofre com esses problemas diariamente, a gente também sofre por diversos traumas, tá? Seja esses traumas emocionais, mentais. Por exemplo, quando a gente fica sabendo que vai, sei lá, você vai passar por algum processo cirúrgico, você está com alguma doença, o médico sinaliza a você que é uma doença grave, você vai passar por uma cirurgia do coração, ou você passou pelo médico, o médico falou que você está com um desgaste no joelho e você vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. O nosso corpo e a nossa mente, automaticamente, elas reagem a essa informação de tal forma que causa na gente um desequilíbrio energético. E aí o reiki, ele pode ajudar a manter ou restaurar esse nosso equilíbrio, que no caso, a partir do momento que você recebe essa notícia, ele causa esse desequilíbrio, então o reiki, ele consegue sim restaurar, e ele auxilia o nosso corpo e a nossa mente a se curarem através dessa energia, tá? Eu tenho um exemplo para citar para vocês de um ciclista, Hilden Huston. Ele foi diagnosticado com um problema no coração, que afetava até mesmo na sua respiração, tá? Então ele passou por um médico e o médico sinalizou, né, que era grave e que se ele subisse novamente numa bicicleta, ele poderia correr o risco de morrer, tá? E aí ele iniciou a prática reiki aliado à medicina. Então, como eu coloquei, a gente não deve substituir um tratamento pelo outro. Então, você muitas vezes precisa procurar um médico, precisa tomar medicamentos, e o reiki, ele vem o quê? Para auxiliar, ele complementa o tratamento, que foi o que aconteceu com esse ciclista, tá? Ele iniciou a prática reiki alinhado com a medicina e o seu nível de estresse diminuiu. Por que ele ficou estressado? Porque ele soube dessa notícia, o fato de ele ter que parar de andar de bicicleta, que ele é um ciclista olímpico, fez com que causasse esse bloqueio energético nele, tá? Então o reiki, a partir do momento que ele iniciou essa prática reiki, ele conseguiu ficar mais relaxado, tá? E foi ajudando aos poucos a resolver esse problema dele. E aí, em menos de 2 meses, ele voltou a competir e a ganhar novamente provas, tá? Então aí é só para vocês terem uma ideia do benefício dessa energia, da eficácia dessa energia, como ela consegue sim recuperar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, que causa esse desequilíbrio na gente. É como eu sinalizei, né, citei para vocês, os traumas que a gente pode receber como um diagnóstico, um problema de saúde, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, tudo isso abala o nosso mental, abala o nosso emocional. E o reiki, ele consegue equilibrar e neutralizar esses problemas, auxiliar a gente a manter a nossa mente mais tranquila, mais estável, em paz com a gente e conseguir, né, resolver os nossos problemas de forma mais tranquila, mais serena, tá? Um outro exemplo que eu gosto também, que é muito comum e eu gosto de citar, que abala o nosso mental e o nosso emocional, é a gente ficar assistindo TV. Notícias ruins, vendo esses noticiários de jornais e até mesmo na internet, né? Hoje a gente está aí com o celular o tempo inteiro, no computador também. Eu lembro que quando começou a guerra contra a Rússia e a Ucrânia, eu cheguei a ver algumas notícias, até porque naquela época só se falava disso, né? E a minha energia, ela ficou, nossa, totalmente baixa, eu me sentia muito triste.
preocupada com tudo, com todo mundo, principalmente quando eu vi aquelas notícias que as crianças, sabe, estavam sofrendo, animais. Então isso abalava. Eu lembro que teve uma notícia que eu cheguei a chorar, assim, ficar emocionada, sabe? Porque eu me coloquei no lugar daquelas pessoas, o que elas estavam passando naquele momento de guerra, e pensar como que o ser humano podia ser tão ruim a ponto de ver tantas pessoas sofrer e não conseguir ter essa compaixão, né? Então eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso e vendo essas notícias, abalou demais. Eu fiquei com o meu padrão vibratório muito baixo, tá? Então isso é algo que também mexe com o nosso mental, com o nosso emocional. Tanto que aqui em casa, hoje em dia, a gente já não assiste mais jornal, novela, política, né? Nada que traga essa energia ruim para o nosso lar e para a nossa vida. É óbvio, tá, gente, que eu não tô falando pra gente se fechar do mundo, não ter informação. Quando eu falo que a gente não assiste, a gente não fica com a TV ligada o tempo inteiro. Por exemplo, você não vai ficar o dia inteiro assistindo Cidade Alerta, que só traz notícia ruim, o tempo inteiro recebendo notícia ruim. Não, não é isso. A gente se mantém atualizado, sim, sabe de algumas informações, mas, por exemplo, não fica vendo uma novela que não vai agregar em nada para nossa vida, não fica assistindo notícias ruins, que sabe que essa energia vai transparecer para nossa vida, para a vida da nossa família, e abala a gente, porque é difícil você ver tanta indignação, tanta coisa ruim acontecendo no mundo e você agir naturalmente. Você não consegue, isso abala com o nosso mental, abala com o nosso emocional. Então eu gosto de trazer esse exemplo também, porque tudo isso mexe, né, com o nosso psicológico. Então é muito importante, de alguma forma, a gente tentar harmonizar as nossas vibrações, o nosso corpo, para sempre a gente conseguir resultar aí numa melhoria de saúde, de bem-estar, estar, né, em equilíbrio com o nosso mental, com o nosso emocional. E dentro do Reiki existem diversas técnicas que vai ajudar sobre diferentes estruturas celulares do nosso corpo, tá? Essas estruturas, elas se encontram em desarmonia, e isso, o Reiki, ele consegue trazer essa recuperação necessária. Então a gente pode definir o Reiki como uma terapia que ela não é agressiva, ela não é invasiva. Como eu já sinalizei, já expliquei em outros vídeos, mas eu gosto sempre de deixar formalizado, deixar vocês cientes de que o Reiki, ele é uma energia canalizada na palma das nossas mãos, tá? Então essa energia, e em tudo à nossa volta é energia. Essa energia, ela faz com que a gente consiga ativar as nossas frequências básicas e com isso trazer a nossa autocura, o equilíbrio que a gente tanto busca, dependendo aí dos problemas que a gente passa. Como eu sinalizei no início do vídeo, a gente adoece mentalmente com os problemas diários, com as dificuldades que todos nós, seres humanos, enfrentamos no nosso dia a dia, ou em algum momento da nossa vida a gente já enfrentou. Então o Reiki, ele consegue sim atingir esse nível de equilíbrio, de cura, de bem-estar, dar esse discernimento, dar essa clareza mental para nós, seres humanos, tá? Um chakra, para vocês terem uma ideia, o chakra que está ligado ao nosso mental é o chakra pineal ou chakra frontal. Ele fica localizado aqui entre uma sobrancelha ou outra, tá? E esse chakra, quando ele está desequilibrado, falta clareza mental, traz insegurança, a depressão, demências, confusão mental. Tudo isso acontece quando esse chakra ele está desequilibrado, tá? E uma vez que esse chakra ele consegue estar alinhado, ele controla o nosso estresse. A gente acaba ficando mais compreensivo, mais paciente, a nossa concentração também fica muito mais ativada, e através do Reiki a gente consegue trabalhar com esse chakra, não só através do Reiki, dentro de outras terapias também nós trabalhamos os chakras, né? Mas trazendo aí um pouquinho mais para nossa realidade do Reiki, nós aplicamos essa energia visando então recuperar e manter a nossa saúde mental, a nossa saúde física, emocional e espiritual, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, Jéssica, mas como que eu consigo
saber se esse chakra ele está desalinhado, ele está desequilibrado. Os problemas que eu relatei para vocês no início do vídeo, tá? Então, quando a gente acaba passando por algum momento de estresse, esses problemas diários que vai nos consumindo, as preocupações, as demandas do dia a dia, você se sente ansioso, depressivo, começa a ter, dependendo do grau aí, claro, tá? Transtornos psicológicos, síndromes. Então tudo isso tá acarretando e com certeza o seu chakra pineal ou frontal ele está desalinhado, tá? É um dominó. Uma vez que um chakra ele está desalinhado, consequentemente é muito provável que os outros também estejam, tá? Então aí através do Reiki a gente consegue sim recuperar, trazer esse equilíbrio para nós. Eu gosto também de citar um exemplo. Tem até um estudo que foi feito, esse estudo foi feito pela Fiocruz, tá? Como a gente passou aí pela pandemia, a gente passou por esse momento bem delicado nas nossas vidas, a Fiocruz ela realizou com um grupo de pesquisadores, tá, durante a pandemia da Covid-19, e esse estudo ele apontou que o Reiki ele é uma prática que pode reduzir sintomas emocionais, tá? Então, como medo, morte, pânico, ansiedade, e com isso traz melhorias para a nossa saúde mental. O Reiki consegue trazer essa melhoria à nossa saúde mental, tá? Então a pesquisa, ela foi feita aí através da Fiocruz, que trouxe isso, né? Que conseguiu mostrar com clareza, de forma qualitativa, que a eficácia do Reiki, né? Que o quanto ele é fundamental para a nossa vida, e durante a pandemia ele sim conseguiu trazer aí essa melhoria para nossa saúde mental. E gente, vamos até trazendo um pouco desse assunto da pandemia. Todo mundo ficou trancado dentro de casa, todo mundo passou por diversos problemas, ansiedade, depressão, enfim, muitas pessoas acabaram sofrendo demais com a Covid-19, perderam familiares, perdemos amigos, entes queridos, e o fato da gente ficar em casa, não poder ter a vida do jeito que a gente gosta, de às vezes você passear com seu filho num shopping, de conseguir ir num parque, de conseguir reunir a família, né? Foram aí 2 anos praticamente, e todo mundo trabalhando também home office, distante um dos outros. Tudo isso adoeceu a gente energeticamente, adoeceu o nosso mental, adoeceu o nosso emocional. Foi um momento difícil para todos nós seres humanos, para o mundo, né? Todo mundo sofreu muito com a pandemia. E essa pesquisa aí da Fiocruz, que como eu coloquei aí para vocês, traz, né, o resultado, a eficácia do Reiki. Então sim, é possível a gente recuperar a nossa saúde mental, uma vez que a gente percebe, tá, esses problemas, como eu citei aí no início do vídeo, que acaba prejudicando a gente energeticamente, adoecendo nós seres humanos. E como eu disse, é importante ter um tratamento médico, a gente sempre ter um acompanhamento, dependendo do grau que o nosso mental ele está adoecido, ele está abalado, né? E aí a gente consegue, então, através do Reiki, integrar essa terapia, complementar essa terapia, que ajuda, sim, a proporcionar um melhor funcionamento do nosso fluxo energético. Claro, tá, gente, que o Reiki, ele vem para complementar, como eu coloquei. Não vamos achar que eu vou usar Reiki para tudo, sei lá, fiquei doente, é Reiki, tô com uma síndrome de pânico, eu vou aplicar o Reiki. Não, como eu disse, ele complementa o tratamento, tá? Mas ele auxilia muito, ele ajuda muito a aumentar o nosso nível de cura, o nosso equilíbrio energético. O Reiki, ele promove diversas melhorias, traz diversos benefícios, como eu sinalizei aí para vocês, através do nosso chakra
pineal, né, que é o chakra que é responsável pelo nosso mental. Então, uma vez que esse chakra ele está alinhado, que a gente consegue, através do reiki, fazer a aplicação dessa energia, a gente consegue estar mais compreensivo, mais paciente, concentrado. Então são inúmeros os benefícios do reiki, tá? Então ele promove sim essa cura, ele auxilia sim no tratamento quando a gente está adoecido, com o nosso mental aí abalado, adoecido energeticamente, tá? E é engraçado quando a gente sinaliza esses problemas mentais, que hoje em dia as pessoas acham que é frescura, né? Fala que ansiedade, depressão, estresse é o mal do mundo, é o mal do momento, que todo mundo quer colocar isso como um empecilho, né? Um empecilho não, quer colocar como um problema aí na sua vida, né? Eu vejo bastante profissionais que falam, o meu funcionário chegou lá falando que está com uma crise de ansiedade, que está com uma depressão, é nada, é frescura. E não é frescura, gente. A gente precisa olhar mais para o ser humano com mais compaixão, com mais discernimento, assim, tentar entender o outro, né? Tentar se colocar no lugar dele com empatia e ver que não é uma frescura, essas doenças não é uma coisa assim simples. A gente adoece assim energeticamente, como eu falei. Todos esses problemas, tudo que a gente vive no dia a dia, a gente acha que não, eu vou ficar estressado, um probleminha aqui, uma coisinha ali para resolver, isso vai me deixar adoecido, vai abalar o meu mental? Vai, dependendo da situação que você tiver, do problema que você está passando, você adoece sim. E hoje é muito comum a gente não saber lidar com os problemas, né? Jovens mesmo, a gente vê os jovens hoje em dia ficando depressivos, passando por quadros de ansiedade, por síndromes do pânico, que fica trancado muitas vezes dentro do quarto. Isso não é brincadeira, isso é realidade. A gente vê muito disso, né? Nós seres humanos ficamos frustrados e não sabemos lidar com as nossas frustrações, e de alguma forma isso abala a gente. Às vezes pessoas próximas de nós, eu já tive amigos, familiares que já passaram por problemas assim dificílimos, sabe, de enfrentar, que ficou assim adoecido, que ficou assim com quadro de depressão, com quadro de ansiedade. Eu mesma já expliquei, já sinalizei para vocês aí num vídeo meu que eu fiquei tão estressada que eu comecei a entrar num quadro depressivo, né, por problemas pessoais. E às vezes as pessoas acham, mas é um problema simples, né? Até compartilhando aí com vocês que eu tive esse problema de estresse, esse quadro que eu comecei a iniciar num quadro depressivo, foi devido a uma mudança na minha vida. E aí às vezes as pessoas acham, mas só por causa disso você ficou assim? Gente, é como eu falei, nós seres humanos, muitas das vezes a gente não sabe lidar com os problemas, não sabe lidar com as frustrações. E é tanta coisa que acontece, é tanta coisa que abala o nosso emocional, a nossa vida. Os problemas vão acontecendo, a gente vê diversas famílias aí que passam por problema financeiro, que o filho está envolvido com drogas, alguém que sofreu abuso sexual. É tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim que a gente vê no mundo, com outras famílias, que todos esses problemas, junta tudo isso numa única família, junta todos esses problemas numa única pessoa. A gente não consegue carregar, chega uma hora que a gente desgasta, que a gente cai, né? É tanta coisa pra gente resolver. E a gente não precisa ficar achando que o seu problema é maior que o dele, que o problema dele é pequenininho e que não tem nada a ver, que é frescura. Não, não é frescura, né? Às vezes a pessoa tem uma vida, uma família estruturada, mas passa por um problema financeiro difícil e não consegue resolver, né? E isso vai abalando, vai mexendo com a estrutura da família, vai começando a trazer desarmonia para o lar. Então a gente precisa sim saber lidar com esses problemas, a gente precisa sim buscar alternativas, precisa buscar ajuda, tratamentos médicos, terapia,
E aqui eu tô colocando o Reiki, né, como uma terapia integrativa complementar que mostra os seus benefícios, que é uma energia canalizada na palma das nossas mãos, que auxilia no tratamento médico, que ajuda a recuperar, que traz a autocura. Mas tem diversas de outras terapias. Se você não acredita no Reiki, tem diversas terapias que hoje em dia auxilia no tratamento dessas doenças mentais, tá? Que sim, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, seja qualquer pessoa, como eu sinalizei aí no início do vídeo, se você é um profissional da saúde, se você é uma pessoa que fica dentro de casa e cuida dos filhos, se você é um profissional que trabalha no banco, se você é um aposentado, qualquer pessoa hoje passa por algum problema, passa por dificuldades e a gente precisa estar preparado para saber lidar. Então busque ajuda, busque um profissional, não fique achando que é frescura, que ansiedade é frescura, que depressão é frescura, que estresse é frescura, porque tudo isso vai causando um bloqueio energético em nós seres humanos e é como eu falei, é um dominó. Uma vez que um chakra está desalinhado, todos os outros estão, e aí começam a surgir os problemas de saúde, tá? A gente começa a ficar desequilibrado energeticamente aí falando, tá? Então, sim, através do Reiki, a gente consegue, sim, recuperar a nossa saúde mental, tá? Então, se você tá com algum desses problemas, tá passando por essas dificuldades que eu sinalizei, busque a terapia Reiki, se torne um reikiano. Se você não tem interesse de conhecer um pouco mais dessa prática, vai atrás e busque ajuda, tá? Então, se você passa por esses problemas mentais, está adoecido mentalmente, emocionalmente, fisicamente falando, o Reiki sim, ele é capaz de recuperar a nossa vitalidade, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, deixa o seu comentário, é muito importante se você gostou. Se você também não gostou, é importante para eu poder me avaliar e sempre aí trazer de alguma forma assuntos importantes relacionados ao Reiki, relacionados aí à nossa saúde vital, tá bom? Gratidão!